Como calcular velocidade média? Calculando a velocidade média com uma distância e um período de tempo. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba a distância total percorrida por uma pessoa ou veículo. O tempo total gasto para percorrer a distância. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, qual foi sua velocidade média? Monte a fórmula da velocidade. A fórmula é V igual a dt, displaystyle V igual a frac dt, onde V, displaystyle V, equivale à velocidade média. D, displaystyle D, equivale à distância total e T, displaystyle T, equivale ao tempo total. Substitua o valor da distância na fórmula. Lembre-se de substituir a variável D, displaystyle D. Por exemplo, se o Leonardo viaja um total de 150 km, a fórmula deverá ficar assim: V igual a 150t, displaystyle V igual a frac 150t. Substitua o valor do tempo na fórmula. Lembre-se de substituir a variável t, displaystyle t. Por exemplo, se o Leonardo viaja por um total de 3 horas, a fórmula deverá ficar assim: V igual a 1503, displaystyle V igual a frac 153. Divida a distância pelo tempo. O resultado vai ser a velocidade média por unidade de tempo, geralmente em hora. Por exemplo, V igual a 4,800100, displaystyle V igual a frac 4800, 100, V igual a 48, displaystyle V igual a 48, sendo assim, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, sua velocidade média foi de 50 km por hora. Calculando a velocidade média com múltiplas distâncias e diferentes períodos de tempo. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba múltiplas distâncias que foram percorridas. A quantidade de tempo gasta para percorrer cada distância. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, 120 km em 2 horas e 70 km em 1 hora. Qual a velocidade média da viagem toda? Monte a fórmula da velocidade média. A fórmula é V igual a dt, displaystyle V igual a frac dt, onde V, displaystyle V, equivale à velocidade média. D, displaystyle D, equivale à distância total e T, displaystyle T, equivale ao tempo total. Determine a distância total. Para fazê-lo, some a quilometragem total percorrida durante toda a viagem. Substitua a variável D, displaystyle D, por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km, 120 km e 70 km, some esses três valores. 150 mais 120 mais 70 igual a 340. Displaystyle 150 mais 120 mais 70 igual a 340. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma: V igual a 340t, displaystyle V igual a frac 340t. Determine o tempo total. Para fazê-lo, some os 3 períodos de tempo, geralmente em horas, gastos na viagem. Substitua a variável t, displaystyle t,
por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 3 horas, 2 horas e 1 hora, some os três valores. 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Display style 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma: V igual a 3406. Display style V igual a frac 346. Divida a distância total percorrida pelo tempo total gasto na viagem. Isso vai resultar na velocidade média. Por exemplo, V igual a 3406. Display style V igual a frac 346. V igual a 56,67. Display style V igual a 56,67. Sendo assim, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, 120 km em 2 horas e 70 km em 1 hora, a velocidade média foi de cerca de 57 km por hora. Calculando a velocidade média com múltiplas velocidades para diferentes períodos de tempo. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba múltiplas velocidades gastas na viagem, a quantidade de tempo pela qual cada velocidade foi percorrida. Por exemplo, se o Leonardo viajou a 50 km por hora por 3 horas, a 60 km por hora por 2 horas e a 70 km por hora por 1 hora, qual foi a velocidade média da viagem toda? Monte a fórmula da velocidade média. A fórmula é V igual a dt, display style V igual a frac dt, onde V, display style V, equivale à velocidade média. D, display style D, equivale à distância total e T, display style T, equivale ao tempo total. Determine a distância total. Para fazê-lo, multiplique separadamente cada velocidade por cada período de tempo. Isso vai resultar na distância percorrida para cada seção da viagem. Some essas distâncias. Substitua a variável d, displaystyle d, por essa soma na fórmula. Por exemplo, 50 km por hora por 3 horas igual a 50 vezes 3 igual a 150 km. Displaystyle 50 times 3 igual a 150 text km. 60 km por hora por 2 horas igual a 60 vezes 2 igual a 120 km. Displaystyle 60 times 2 igual a 120 text km. 70 km por hora por 1 hora igual a 70 vezes 1 igual a 70 km. Displaystyle 70 times 1 igual a 70 text km. Portanto, a distância total percorrida é de 150 mais 120 mais 70 igual a 340 km. Displaystyle 150 mais 120 mais 70 igual a 340 text km, sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma: V igual a 340t, displaystyle V igual a frac 340t. Determine o tempo total. Para fazê-lo, some os 3 períodos de tempo, geralmente em horas, gastos na viagem. Substitua a variável t, displaystyle t, por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 3 horas, 2 horas e 1 hora, some os 3 valores. 3 mais 2 mais 1 igual a 6.
displaystyle 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma. V igual a 3406, displaystyle V igual a, frac, 346. Divida a distância total percorrida pelo tempo total gasto na viagem. Isso vai resultar na velocidade média. Por exemplo, V igual a 3406, displaystyle V igual a, frac, 346, V igual a 56,67, displaystyle V igual a 56,67. Sendo assim, se o Leonardo viajou a 50 km por hora por 3 horas, a 60 km por hora por 2 horas e a 70 km por hora por 1 hora, sua velocidade média foi cerca de 57 km por hora. Calculando a velocidade média com duas velocidades por metade do tempo. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba duas ou mais velocidades diferentes. As velocidades percorridas pela mesma quantidade de tempo. Por exemplo, se o Leonardo dirige 40 km por hora por 2 horas e 60 km por hora por 2 horas, qual a velocidade média da viagem toda? Monte a fórmula da velocidade média com duas velocidades usadas para a mesma quantidade de tempo. A fórmula é V igual a mais B2, displaystyle V igual a, frac, A mais B2. Onde V, displaystyle V, equivale à velocidade média. A, displaystyle A, equivale à velocidade para a primeira metade do tempo e B, displaystyle B, equivale à velocidade para a segunda metade do tempo. Nesses tipos de problema, não importa a duração de tempo de cada velocidade, contanto que cada uma delas seja usada por metade da duração total. Você pode modificar a fórmula caso tenha 3 ou mais velocidades diferentes pelos mesmos períodos de tempo. Por exemplo, V igual a A mais B mais C3, displaystyle V igual a, frac, A mais B mais C3, ou V igual a A mais B mais C mais D4, displaystyle V igual a, frac, A mais B mais C mais D4. Contanto que as velocidades tenham sido usadas pela mesma quantidade de tempo. A fórmula pode seguir esse padrão. Substitua os valores da velocidade na fórmula. Não importa qual velocidade você decida usar em A, displaystyle A, e B, displaystyle B. Por exemplo, se a primeira velocidade for 40 km por hora e a segunda 60 for km/h, a fórmula vai ficar assim. V igual a 40 mais 602, displaystyle V igual a, frac, 40 mais 602. Some as duas velocidades. Em seguida, divida essa soma por 2. Isso vai resultar na velocidade média da viagem inteira. Por exemplo, V igual a 40 mais 602, displaystyle V igual a, frac, 40 mais 602, V igual a 1002, displaystyle V igual a, frac, 102, V igual a 50, displaystyle V igual a 50, sendo assim. Se o Leonardo viajou 40 km por hora por 2 horas e 60 km por hora por 2 horas, sua velocidade média foi de 50 km por hora. Calculando a velocidade média com duas velocidades pela metade da distância.
Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba duas velocidades diferentes. As velocidades usadas pela mesma distância. Por exemplo, se o Leonardo dirige 160 km a 40 km por hora e retorna os 160 km a 60 km por hora. Qual foi a velocidade média da viagem toda? Monte a fórmula da velocidade média com duas velocidades usadas para a mesma distância. A fórmula é V igual a 2ab mais b, displaystyle V igual a frac 2ab a mais b, onde v, displaystyle v, equivale à velocidade média. A, displaystyle a, equivale à velocidade para a primeira metade da distância e b, displaystyle b, equivale à velocidade para a segunda metade da distância. O enunciado desses problemas geralmente diz respeito a uma viagem de ida e volta. Nesses tipos de problema, não importa a distância de cada velocidade, contanto que cada uma delas seja usada por metade da distância. Você pode modificar a fórmula caso tenha três velocidades para a mesma distância. Por exemplo, V igual a 3ab cab mais bc mais k, displaystyle V igual a frac 3abc, ab mais bc mais k. Substitua os valores da velocidade na fórmula. Não importa qual velocidade você decida usar em a, displaystyle a, e b, displaystyle b. Por exemplo, se a primeira velocidade for 40 km por hora e a segunda 60 for km/h, a fórmula vai ficar assim: V igual a 2, 40, 60, 40 mais 60, displaystyle V igual a frac 2, 40, 60, 40 mais 60. Multiplique o produto das duas velocidades por 2. Esse número deverá ser o numerador da fração. Por exemplo, V igual a 2, 40, 60, 40 mais 60, displaystyle V igual a frac 2, 40, 60, 40 mais 60, V igual a 4,80040 mais 60, displaystyle V igual a frac 4840 mais 60. Some as duas velocidades. Esse número deverá ser o denominador da fração. Por exemplo, V igual a 4,80040 mais 60, displaystyle V igual a frac 4840 mais 60, V igual a 4,8001000, displaystyle V igual a frac 4800, 100. Simplifique a fração. Isso vai resultar na velocidade média da viagem inteira. Por exemplo, V igual a 4,8001000, displaystyle V igual a frac 4800, 100, V igual a 48, displaystyle V igual a 48. Sendo assim, se o Leonardo viajou 160 km a 40 km por hora e retornou os 160 km a 60 km por hora, a velocidade média da viagem toda foi de 48 km por hora.